Tudo incrível? Tudo bem? Como estão? Vocês estão bem? Está, meu irmão Sandro? Está tudo incrível? Nós estamos de pé para a honra e glória do Pai dos nossos espíritos, em contemplar, em viver mais um dia de vida, mais uma experiência humana. Nós acordamos, Pai. Graças ao Senhor, bondade, misericórdia, estar conosco todos os dias. Somos teus filhos, espíritos revestidos de carne, para viver e desfrutar da tua bondade. Aqui nós estamos, nos despimos de tudo e nos debruçamos a tua palavra, que é viva, que é eficaz. E assim mesmo que o nosso homem exterior se corrompa dentro das nossas falhas, contudo o nosso interior se renova dia a dia. O nosso homem interior é a nossa suficiência, a nossa capacidade. É da onde vem a força. E a tua palavra que nos diz: diga ao fraco que eu sou forte. Tudo incrível. Vamos para mais um dia, sabendo que está tudo pronto. Quando nós dormíamos, o Pai preparou tudo para este dia, este momento único, porque o ontem já se foi. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo adiante, olhando, fixando a nossa mente para Ele, o autor e o consumador de nossas vidas. É lindo você sentir ser chamado de bom. Muito lindo. Essa semana a gente vem falando sobre isso, aprendendo que há um só que é bom, na perspectiva de ser incondicionalmente. Ele é bom, independente. Deus é bom o tempo todo. É tão lindo ser chamado de bom. Eu estou falando com os eleitos do Pai, os que disseminam a bondade. Você é bom, meu irmão, quando você entende que tem que viver dentro da essência. Depositar confiança na essência, não depositar confiança no homem. E aí é tão lindo ser chamado de bom. Boas ações e caráter é o que ele nos ensina. E eu vou recitar alguns versículos e trazer o sentido para a gente nesta manhã. Provérbios 11, 27 diz assim: quem busca o bem encontra a vida, mas quem persegue o mal encontrará a morte. O que é que esse versículo está dizendo para a gente? A vida se refere a uma vida abençoada por Deus. E não é somente uma vida abençoada por Deus com bens materiais, não. É quando você compreende que realmente dentro da palavra você é um abençoado e você entende em praticar, em fazer o bem. A morte, como o sábio diz aqui, se refere a uma vida sem esperança. Você já acorda reclamando, você não tem esperança. Tudo você reclama. Você quer tudo no seu tempo, ao mesmo tempo que você diz que é o tempo de Deus. E, infelizmente, você está alimentando aquele que desfalece todos os dias, o nosso homem exterior. Provérbios 16, 2 diz assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos.
mas o Senhor pesa o espírito. Este versículo nos lembra que, mesmo quando buscamos ser bons, Deus conhece os nossos corações e intenções. Ele pesa o espírito. Ele vê, ele esquadrinha. Enganoso é o coração, mais perverso que todas as coisas, quem o conhecerá? Mas Deus conhece, ele esquadrinha os nossos corações. Então, eu faço uma ação, louvado seja Deus. A gente não tem direito nenhum de julgar. Mas, aos teus olhos, alguns, né? Todas as coisas são puras, mas Deus pesa o espírito. O estado de espírito que a pessoa está exercendo aquilo. Estou conseguindo um trabalho, estou ajudando um familiar e jogando na cara? Estou fazendo um ato de solidariedade para barganhar com o Pai? Não vai. Aqui tem... Eu coloquei assim, o desejo de ser melhor do que ontem. E lá em Salmo 51:10, o salmista diz assim, melhor do que o ano passado, melhor do que ontem de ontem. Cria em mim, Pai, cria em nós, ó Deus, um coração puro. Renova em nós, renova em mim um espírito reto. O que é que o salmista está dizendo aqui? Para Deus, renovar seu coração e nos ajudar a buscar a sua justiça, que é manifestada em nós quando entendemos que a bondade nos segue todos os dias. Por isso que ele disse, por que me chamas de bom? Há um só que é bom, que é Deus, que fez justiça no primeiro século da era cristã. Quando ele foi levar aquela coroa ali, ele disse, está consumado. E a justiça de Deus é o poder de Deus que opera em nós, que é o evangelho da graça. Quando a gente começa a entender isso, as coisas se tornam mais fáceis de enfrentar. Ele diz aqui também, em 2 Coríntios 5:17, Paulo traz esta exortação. Se alguém está em Cristo, e nós estamos em Cristo, é no ministério do Espírito, é a nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Esse contexto está falando que a lei de Moisés se passou. Você é uma nova criatura, eles, a igreja de Corinto, está no ministério do Espírito, você é uma nova criatura, trazendo nesse sentido de ser bom. Quando você deixa para trás todos os seus erros e não vive se culpando, né? Tem gente que sofre porque será que eu fiz algo para o meu filho? Será que eu fiz algo para minha mãe, para meu irmão? E se aconteceu dentro das circunstâncias? Você não foi uma pessoa ruim, você não é ruim. Entendeu? As coisas velhas já se passaram. O ontem já se foi, meu amado. Quando a gente entende isso, Deus está lhe dando uma oportunidade hoje. Você vai ficar, porque em 2023, nessa mesma data, aconteceu e aconteceu. Não acontece, acontecerá. O hoje é o hoje. Então, nesse versículo, a gente extrai isso aqui. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo está encorajando a viver uma vida em Cristo, buscando transformação em nosso caráter. Nesse sentido, que no contexto ele está dizendo sobre a lei de Moisés, mas extraindo para um ensinamento, não para uma doutrina. Nesse sentido, as coisas velhas se passaram. Não se culpe pelo seu passado, pelos seus erros. Se você errou, você aprendeu. Se você falou algo, se você tomou uma postura, porque foi necessário naquele momento. E não ficar carregando esta culpa, este trauma familiar,
este medo de entrar num relacionamento, porque já teve um relacionamento que foi abusivo e tal, e não se dá a oportunidade de viver. Porque um parente já se foi, a gente sabe disso, a gente sente saudades, mas já se foi. Deus te deu a oportunidade de você estar. Em vida você fez tudo pela pessoa, você amou, você errou, você acertou e você continua. Ah, o trabalho. Ah, porque se eu tivesse 20 anos hoje eu fazia diferente. Se você tivesse 20 anos, mas você não tem, você tem 21, você tem 31, então você segue aqui. Porque você só tem uma oportunidade, imagine, 60, as lembranças boas vêm, as lembranças ruins. E as lembranças ruins acabam fazendo o que com você? Acaba maltratando, né? Maltratando o que eu falo é o seu estado de espírito. E Deus fala, levanta daí, meu filho. Eu sei que você está pensando em coisas que já se passaram, mas você é uma nova criatura, tua mente está ativada em mim. Olhe para mim, ouça a minha palavra, pratique. Ele disse à mulher, vá e não erres mais. Seguimos. Essa é a graça de Deus, essa é a bondade de Deus em nossas vidas. Ele é bom e a bondade dele se manifesta em nós, porque ela nos segue, ela está conosco, ela habita no nosso homem interior. E aqui eu trago Filipenses 2,13. Porque Deus é quem opera em vós, tanto querer como efetuar, para o seu bom propósito. Deus nos capacita a querer fazer o que é bom, conforme a sua vontade. Esqueça, continue fazendo o que é bom. Não fez? Tem problema não. Todos nós erramos. Eu já errei. Não busco errar, mas posso errar. Mas Deus é quem opera em vós. Ele está operando nesta manhã, tanto querer como o efetuar para o seu propósito, para o seu bom propósito. O propósito de Deus é bom. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Quando ele diz, filho pródigo, você vai, toma tudo. Você voltou, ele deu as costas? Não. Ele fez um banquete. Meu filho voltou. Mas ele foi de novo? Não. A história diz que ele ficou. E o que tinha tudo, estava tudo com ele. Murmurou. Tudo é seu. E aqui eu estou lhe dizendo que você tem tudo do Pai. Talvez alguns versículos soltos sem interpretação. Jesus tem um versículo que eu não lembro agora onde está, mas ele diz assim, pedir, tudo que pedir em meu nome, eu vou dar a vocês. E uma semana passada, ou foi ontem de ontem, não lembro, eu vi um rapaz dizendo que ele trouxe esse versículo no sentido muito literal, sem dar o contexto. O contexto não está falando de, Deus me deu uma casa, me deu um marido, me deu um casamento, porque me deu uma conta bancária boa, é porque eu estou indo na igreja, estou fazendo tudo, estou sendo bom, e o Senhor não está me dando nada. E a palavra do Senhor diz que é para o que eu pedi em seu nome. O contexto ele não está falando com a gente. O contexto é circunstancial, não é atemporal. E pedis ali, que eles estavam pedindo mal, eles pedindo não, não estavam exercendo a fé, o crer. Vocês pedir em meu nome é a sabedoria, é o crer nele, não é nada de ser materialista. Isso aí são os seus esforços. Porque eu sempre digo, se Deus me deu aqui essa casa, Ele me esforçou, Ele me capacitou para que eu viesse ter entendimento de me esforçar para construir uma família, para morar em um local e assim desfrutar disso aqui. E quem está lá fora? Um necessitado não é um necessitado que está acolhendo, mas é um necessitado que não teve a oportunidade. Deus diz, esse aí eu não vou dar uma casa. Você já entendeu?
que não é sobre Deus dar um e não dar outro. Não. Tem que saber ministrar a palavra para soltar ela na responsabilidade. Quando eu aperto esse botão aqui, eu estou lidando com pessoas com equilíbrios emocionais centrados e desequilibrados. Eu chego aqui e digo, você peça, que Deus disse que pedir no nome dele, ele vai fazer tudo. E a vizinha pede, ou está no propósito dela, ela pede que eu digo, ela está ali seguindo e ela vai junto com você. Ela consegue algo, você lendo o mesmo versículo que o dela, e você não consegue. Se a pessoa não tiver uma sanidade, um equilíbrio emocional de entender a mensagem, o que é que vai acontecer? Ela vai dizer que Deus não ama ela. O que é que ela vai fazer? No primeiro ponto ela vai se irar. Talvez no segundo ela vai ceifar a sua vida. Vai odiar a Deus. Porque ela leu e não foi explicado a maneira para se ler. Tá? É muito bom, é muito importante isso. Eu trago o entendimento, né? Com o entendimento eu sirvo a lei de Deus. E que é a lei de Deus? O amor. E o amor para comigo e com vocês é igual. Quanto um dorme, o outro trabalha. Qual é a probabilidade? Aquele que dorme tem menos e aquele que trabalha tem mais. Tem uns que vêm com família que já tem uma base, ele vai galgar de um jeito. O outro vai demorar um pouco, vai chegar. E nem tudo vai chegar pra gente. Significa que Deus é mau? Não. A gente está em governo humano, meus amados. Embaixo de um governo no plano horizontal humano. As dificuldades estão aí. Mas ele disse, tem de paz em mim, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse, tem de paz em mim, no mundo tereis aflições, mas não tenha ânimo não, porque eu vou dar uns e não vou dar outros. Entendeu? Assim, eu acho legal a pessoa colocar no carro, foi Deus que me deu, aquele nomezinho no fundo. Ele está glorificando a Deus, né? Mas eu vejo de uma forma diferente, não julgando ele. Mas se Deus lhe deu, aquele que está ali em desequilíbrio, e ele disse que temos que amar uns aos outros, ajudar, os discípulos perguntam a ele, mestre, quando foi que nós ouvimos? Quando ajudastes a estes pequeninos? E uma pessoa chegar para mim, poxa Sandrinho, você colocou no carro ali, foi Deus que lhe deu, né? Ele ainda não me deu. Tem gente assim, ele ainda não me deu. Aí com a mente, será que Deus não gosta de mim? Porque já tem 15, 30 anos que eu estou... Não, meu amado. Ali é só um nomezinho que eu estou glorificando a Deus, mas ele também lhe deu o fôlego da vida. O maior milagre de nossas vidas é poder estarmos de pé. Ele lhe deu insights para que hoje você vá em busca dos seus ideais, em busca dos seus sonhos. Vai sobre a tua força. Esse é o amor de Deus que transborda em nossas vidas. Você é um abençoado com todas as sortes de bênção, porque você não teve aquilo que você almejou ainda, mas ele lhe deu hoje a oportunidade de você correr atrás, de você continuar. Eu sempre digo aqui, né? Você vê que hoje você vai para fora do país com um avião, né? Você vai em um estado com 30 minutos, 55 minutos, 3 horas, rapidamente, né? E foi criado por Santos Dumont. Você sabe quantas vezes Santos Dumont, ele tentou, por isso que existe o 14 bis? Foi 14 vezes. Eu sempre digo aqui, não foi 14 vezes, não significa que aconteceu também com Santos Dumont, vai acontecer com você. Talvez aconteça antes, talvez aconteça depois e talvez não aconteça. Mas você vai desistir? Você vai preferir o negativo ou vai continuar? Ah, eu não tenho mais idade. E tem idade? Aí a gente entra. E Abraão? E Sara? Todas as situações bíblicas estão ali. A gente pega como exemplo, a gente filtra. Não é que vai acontecer ou que tem que acontecer, mas a gente tem que entender. E foi 14 bis por quê? Porque ele tentou 14 vezes. Mas as 14 vezes dele não foi, como eu já disse aqui, segunda a domingo 7. Ele foi assim? Não, ele criou e não murmurou, não se frustrou. E tá aí hoje, 14 bis. Bis. Quero mais. Vou além, porque Deus é bom. O tempo todo, dizendo que está tudo incrível. Deus é bom. Até amanhã, permitindo o Papai do Céu e criamos que Ele irá lhe permitir. Curta, compartilhe, propague para os seus.
Você está aí. Você é um abençoado. Você tem tudo. Você é filho, não herdeiro, você é proprietário. Porque está tudo aqui para você viver o reino de Deus, que é hoje, e a bondade dele, que é boa, perfeita e agradável. E vai ser ministrado amanhã, na permissão dele, sobre boa, perfeita e agradável. Graça e paz, bondade de Deus para nós. Nós somos filhos. Tá tudo incrível. Até amanhã, meus irmãos.